O Informativo Notícias continua agora com o Papo de Boleiro. Renan Silva e Márcio Souza é com vocês. Olá, Rita de Cássia, nós damos sequência ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro. Internacional começa hoje a Copa Sul-Americana. Grêmio começa amanhã a Copa do Brasil. Veja também os gols de Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro, agora no Papo de Boleiro. Renan Silva, hoje é dia de jogo, é quarta-feira, dia de jogo do Internacional, mas nós já começamos com jogos ontem. É verdade, Márcio Souza. Ontem, iniciando as oitavas de final da Copa do Brasil, Vasco e ABC empataram em 1-1. Veja os gols. Abrindo as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, Vasco e ABC de Natal empataram em 1-1. Em São Januário, o atacante João Paulo recebeu o cruzamento de Somália e abriu o placar para a equipe potiguar. Dentro da área, Kleber acertou um chute cruzado no canto esquerdo do goleiro Gilvan e deixou tudo igual. O jogo de volta entre as duas equipes será na próxima terça-feira, na Arena das Dunas. E os demais jogos acontecem hoje. Daqui a pouco, às 19h30, tem Cruzeiro e Santa Rita de Alagoas. No mesmo horário, tem Atlético Paranaense e América do Rio Grande do Norte. Às 10 da noite, o Corinthians recebe o Bragantino, o Botafogo pega o Ceará e o Coritiba de Celso Rotti recebe o Flamengo. E pela Série B, a rodada começou ontem com a vitória de 2-0 do Boa Esporte frente ao Icasa. Em Goiás, o Vila Nova perdeu para a Portuguesa por 2-1. Veja os gols. Em Varginha, o Boa Esporte venceu o Icasa por 2-0. Diego avançou pela direita, deixou dois marcadores para trás e com um toque sutil abriu o placar. No final da partida, Thomas completou. Já no Serra Dourada, Gabriel Xavier abriu o placar para a Portuguesa. Gustavo de cabeça empatou para o Vila Nova. Nos acréscimos, Gabriel Xavier apareceu novamente para decretar a vitória da Lusa por 2-1. A 19ª rodada da Série B continua na sexta-feira, com Santa Cruz e Atlético Goianiense, Sampaio Correia e América Mineiro e Joinville e Oeste. Márcio Souza, nessa onda de aceitar o desafio do banho gelado, tem mais um craque que entrou na brincadeira. Para quem não sabe, esse desafio é uma ação contra a doença ELA. E é uma forma de conscientização, né? E agora foi a vez do colorado D'Alessandro. Dá uma olhada no banho e quem o argentino desafiou. E aí, pessoal, aceito o desafio do Dunga, do Marinotti e do Rafael Moura. Não esqueçam de doar, de fazer a doação, que é muito importante. E vou nomear e desafiar a Teji Correa, Paulo Santana e Fernando Carvalho. Estão abertas as inscrições para o segundo torneio beneficente de tênis de dupla Dr. Luiz Paulo Bisonho, que é homenageado do ano lá no Clube Tiricaça. A atividade será realizada nos dias 5, 6 e 7 de setembro e as inscrições seguem até a próxima segunda-feira. Para participar, deve ser feita a doação de 5 quilos de alimentos não perecíveis. O material arrecadado será entregue para as entidades assistenciais. Bom, neste ano vão ser disputadas as categorias primeira, segunda e terceira classes, além da feminino. As duplas masculinas serão sorteadas como no ano passado e as mulheres serão escolhidas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3726-4980 no Departamento de Esportes do CTC ou diretamente com a Comissão de Tênis. E pesquisa realizada pelo Ibope em parceria com o jornal Lance
constatou que o Flamengo segue sendo o clube com o maior número de torcedores do Brasil. Em relação ao levantamento anterior, o rubro-negro oscilou para baixo dentro da margem de erro de 1 ponto percentual, enquanto o Corinthians, que é o segundo, cresceu 0,2 ponto. Nos 4 últimos anos, a diferença baixou de 3,8 para 2,6 pontos percentuais. O São Paulo manteve o terceiro lugar no ranking com 6,8% de participação. Bom, os clubes do centro do país ainda dominando a questão da torcida no Brasil, né, Márcio Souza? Além desculpe, Renan, além de Santa Catarina, todo mundo ou é corintiano ou é flamenguista, né? E alguns são paulinos, né? Bom, entre os gaúchos, o Grêmio é o melhor colocado, na 8ª posição, com 3% ou 6 milhões de torcedores. O Internacional vem logo em seguida, com 2,8 pontos, tendo 5 milhões e 600 mil torcedores. E por falar no Internacional, o time começa a decidir contra o Bahia a partir das 10 da noite de hoje, uma vaga para as 8ª de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta da segunda fase está marcado para o dia 4 de setembro, lá na Fonte Nova, em Salvador. Primeiro time brasileiro a conquistar a Sul-Americana de forma invicta em 2008, o Colorado começa a luta pelo bicampeonato aqui no Beira-Rio. Nesta etapa do torneio, as 8 equipes brasileiras, Internacional, Bahia, Sport, Vitória, Fluminense, Goiás, São Paulo e Criciúma, se enfrentam entre si, com 4 avançando às 8ª, quando os clubes sul-americanos começam a cruzar no caminho. Bom, a formação que irá a campo na partida de estreia do torneio foi definida em treino fechado, realizado ontem à tarde, no gramado principal do Beira-Rio. O técnico Abel Braga não deu indícios da escalação que começa diante dos baianos, mas é certo que Williams e Wellington Silva, lesionados, estão fora. Essa será a segunda vez que Inter e Bahia se enfrentarão nessa temporada. Há um mês, o time colorado venceu por 1-0 em Salvador pela 12ª rodada do Brasileirão. E no lado tricolor, o Grêmio conta com o retrospecto vencedor de Luiz Felipe Scolari para garantir bom resultado na estreia pela Copa do Brasil. Na atual passagem pelo tricolor, o técnico está com aproveitamento de 50%. Perdeu 2 como visitante e venceu as outras 2 em casa. Além do bom desempenho de Felipão na competição, o próprio Grêmio pode ser considerado especialista em Copa do Brasil. Soma 4 títulos conquistados. E o Felipão fez mistério e fechou os portões na primeira parte do treinamento realizado no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. Nos 20 minutos finais, quando a atividade pôde ser acompanhada, ele comandou uma movimentação tática. Triangulações, ultrapassagens de laterais, finalizações foram insistentemente repetidas. Hoje ele repete a atitude e voltou a treinar com portões fechados para definir principalmente o substituto de Felipe Bastos, que não pode atuar pela Copa do Brasil, pois já havia defendido o Vasco em fases anteriores da competição. Bom, amanhã nós vamos falar mais sobre o Grêmio, falar sobre o resultado de Internacional e Bahia, que acontece ainda esta noite, e também do resultado do Lajeadense, que jogou pela Copa Fernandão nesta quarta. Às 6 da tarde, a Rita de Cássia tem o Informativo Notícias, a gente vem na sequência com o Papo de Boleiro. Até mais!